criança muito especial. Ela foi cuidada pelo Senhor desde bebê e ela foi colocada no cesto. Moisés! Exatamente. É Moisés. Nós aprendemos sobre Moisés, uma criança muito especial. E a gente descobriu também que nós também somos muito especiais para Deus. E agora eu quero que a gente feche o olhinho, todos nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer uma oração. Eu estou vendo criança aí do outro lado com o olhinho aberto, Israel. Vamos fechar o olhinho, Ana Beatriz? Vamos agora então conversar com o Papai do Céu? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa tarde, por mais esse momento na Tua presença. Fala ao nosso coração. Queremos ouvir do Senhor uma palavra para as nossas vidas. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Agora, Ana, nós vamos fazer a leitura da Bíblia. Ih, tem que fechar o olho bem fechadinho na hora da oração. Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 121, verso 7, parte A. Nós até colocamos aqui, projetamos para facilitar para vocês, mas eu quero que todo mundo pegue a sua Bíblia. Vamos lá, eu quero saber quem é que está conseguindo abrir a Bíblia lá no livro de Salmos. Eu vou dar um minutinho. Vamos lá? Salmos 121, 7a. Enquanto você procura a Bíblia, enquanto você procura o texto aí na Bíblia, vou fazer uma pergunta para você. O livro de Salmos está no Novo ou no Velho Testamento? No Novo ou no Antigo, no Velho Testamento? Eu acho que é no Novo. E está no Antigo Testamento. Vamos lá, Salmos no Antigo Testamento. Vamos abrir então? Salmo 121, verso 7, parte A do verso. Vamos ler, Ana Beatriz? Bem alto. Vamos ler juntas? O Senhor te guardará de todo mal. Salmo 121, 7a. Agora eu quero que o Arthur faça a leitura desse versículo para nós. Vamos lá, Arthur? Eu vou ouvir você falando o versículo. Vamos lá, então? Ah, muito bem. Eu ouvi que o Arthur falou o versículo, Israel. O Senhor te guardará de todo mal. Muito bem, Arthur. Parabéns. Vamos lá, então? Agora, nós vamos prosseguir cantando uma música, adorando ao Senhor, proclamando que o Senhor é poderoso, muito poderoso é o nosso Senhor. Vamos lá? Vamos cantar então? Iniciando! Todo o povo atravessou, Faraó então caiu, pela força do Senhor.
nosso Salvador, que o Israel vai falar para a gente agora. Vamos ver as maravilhas que o Senhor fez? Vamos lá? Olá, criançada! Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a história de um grande homem de Deus. Um homem de Deus que ele foi cuidado, foi amado por Deus desde quando ele nasceu. Ele foi sempre cuidado por Deus. E esse homem, ele se chamava Moisés. Quando Moisés nasceu, ele foi cuidado por Deus. Não sei se vocês vão lembrar, mas o que a gente disse na outra aula é que Moisés, quando era bem pequenininho, o que aconteceu? A mãe de Moisés, junto com a sua irmã, colocaram ele num cesto e colocaram em um rio. E a correnteza foi levando Moisés até que ele chegou no palácio onde estava a princesa que o achou e o adotou. Como vocês podem ver como Deus é grande, a princesa colocou a própria mãe de Moisés para que pudesse cuidar dele. Então ele cresceu forte e saudável, e quando ele cresceu, ele foi para o palácio. Mas depois que ele estava lá no palácio, durante um tempo, o que aconteceu? Moisés, ele não conseguia ver como o povo de Israel era tratado, então Moisés acabou saindo do Egito. Ele se casou, Deus falou muito com Moisés. Aí o que aconteceu com Moisés? Moisés voltou para o Egito, porque o Senhor nosso Deus pediu para que ele voltasse para o Egito, porque o povo de Deus, o povo de Deus estava sofrendo muito na mão dos egípcios. Então o que Deus falou com Moisés? Para que ele fosse até o Egito e que ele fosse o libertador do seu povo. Então Moisés, junto com o seu irmão Arão, ele foi até o Egito para libertar o povo. Moisés foi falar diretamente com o faraó a esse respeito. Quando ele foi falar com o faraó não quis ouvir a Moisés e a Arão. Então o que Deus fez? Deus, ele falou com Moisés e Arão falaram com o faraó para que fossem aplicadas pragas, para que aquele povo ele se arrependesse e que o faraó deixasse Moisés e o seu povo, que eles fossem embora para a sua terra, para que eles não fossem mais escravos. Por isso, Moisés e Arão foram falar com o faraó. Como o faraó não obedeceu, então Deus, através de Moisés, enviou a sua primeira praga. O que aconteceu? As águas lá no Egito, o Egito é um país que tem muitos rios, muita água. O que aconteceu? As águas de todo o Egito, elas se transformaram em sangue, ficaram vermelhas. Essa foi a primeira praga do Egito. Aí o faraó, ele não quis escutar a Moisés novamente. Então o que aconteceu? Moisés e Arão falaram novamente com o faraó. Ele não obedeceu a Deus, então Deus enviou uma segunda praga. Nesta praga, o Egito inteiro ele foi coberto por rãs. Ele ficou cheio de rãs, de sapos, por todo o Egito. Era impossível viver num lugar assim. Por todo lugar, inclusive no palácio, tinha rãs até o prato de comida de faraó. Mesmo assim, o faraó ele não quis obedecer, ele não quis. Por isso, Deus, através de Moisés e de Arão, eles foram falar com o faraó de novo que não obedecia, e foi enviado uma terceira praga. Uma terceira praga que foi pior ainda. Moisés, ele sacudiu o pó na terra, e o que aconteceu?
todas as pessoas, por todo o Egito, elas ficaram cheias de piolho. Imagina, gente, imagina, criançada, como que deve ser a cabeça de todo mundo, por todo lado do Egito, cheia de piolho. Foi o que aconteceu. E mesmo assim o faraó, ele não obedeceu a Deus e continuou mantendo o povo de Deus escravo lá. E o que aconteceu? Moisés e Arão foram conversar novamente com o faraó e ele não aceitou. Então Deus enviou uma nova praga. De repente, todo o Egito ele ficou cheio de moscas. Eram moscas para todo lado, em todo o Egito. E como sempre, o faraó ele não quis obedecer, não quis aceitar a vontade de Deus. Então foi enviada mais uma praga. Mais uma praga foi enviada. Moisés e Arão falaram com o faraó e vários animais, e por todo o Egito, eles ficaram doentes e morreram. Muitos animais. E novamente nada aconteceu. O faraó não deixou que eles partissem. Então Deus enviou mais uma praga, a sexta praga. E o que aconteceu? Moisés ele atirou um pó e esse pó se transformou, caiu em pessoas, em animais, e as pessoas, os animais, eles ficaram cheios de feridas pelo corpo. Moisés e Arão foram conversar com o faraó. O faraó inicialmente pediu para que Deus tirasse, porque eles pediu para que Moisés e Arão tirassem a praga, falassem com Deus, mas eles fizeram isso, mas novamente ele não deixou que eles partissem. Então Deus enviou mais uma praga. Deus enviou a sétima praga. O que aconteceu dessa vez? De repente aconteceu uma enorme tempestade. Em vez de cair água, chuva do céu, o que aconteceu? Caíram muitas pedras. E essas pedras foram destruindo toda a plantação por todo o Egito. O Egito sempre foi um país com muita plantação, muitas plantas, para a agricultura que as pessoas comiam. E o que aconteceu? As pedras destruíram todas as plantações e as pessoas não tinham mais essas plantas para comer, porque elas foram destruídas. Aí novamente, como o faraó não se arrependeu, Deus enviou mais uma praga. Deus enviou dessa vez muitos e muitos gafanhotos por todo o Egito. Aí essa praga de gafanhotos se alastrou por todo o Egito. E mais uma vez, com mais uma praga, apesar de tudo que aconteceu, o faraó ainda não se arrependeu e não deixou que eles partissem. Aí o que aconteceu? Deus enviou mais uma praga. Deus enviou a nona praga. Nessa praga, de repente, tudo no Egito ficou escuro. Vocês podem imaginar como que seria isso? Agora, eu quero todo mundo aí, ó, do outro lado, quero todo mundo fechando o olho e imaginando. Fecha o olho agora. Aí eu quero que vocês pensem, tá tudo escuro. Imagina vocês vivendo assim por 3 dias inteiros com tudo escuro. Imagina. Foi isso que aconteceu no Egito. Foram 3 dias totalmente escuro. E mesmo depois disso tudo, inicialmente Moisés e Arão conversaram com o faraó. Ele pediu para que a praga fosse tirada, que eles falassem com Deus, mas mesmo assim ele não se arrependeu e não deixou que eles partissem. Então, o que aconteceu novamente? Veio uma nova praga. Moisés e Arão falaram com o faraó. Eles falaram: esta vai ser a última praga, e desta vez nós vamos partir depois dessa praga, porque será a última. E essa foi a pior praga que aconteceu em todo o Egito. Moisés e Arão falaram com o faraó que todo primogênito, vocês sabem o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. Aí todo primogênito de
primogênito de todas as casas do Egito, de todos os moradores do Egito, iriam morrer. Mas o que aconteceu? Tinham muitas pessoas do povo de Deus que moravam lá no Egito. Então, como que poderia ser feito para que essas pessoas as famílias não tivessem o seu primogênito morto? Deus falou com Moisés, e o que essas pessoas fizeram? Elas se alimentaram de um cordeiro. Elas pegaram o sangue deste animal e passaram ao redor da porta, o sangue. Então, quando o anjo veio à noite, essas pessoas que eram o povo de Deus, elas estavam seguras e o anjo não fez nada na casa delas. Então, o primogênito de todas as pessoas, o primeiro filho de todas as famílias do Egito, eles foram mortos. Com isso, o faraó também perdeu o seu primeiro filho. Depois de isso ter acontecido, Faraó falou com Moisés e com Arão, e ele falou que deixaria que o seu povo partisse. Então, ele falou que todo o seu povo pudesse partir. Então, Moisés reuniu todo o povo de Deus e eles foram partir para a sua terra, foram sair do Egito, foram embora. Foram todos partindo para a sua terra. Mas o que aconteceu? Faraó, ele disse que deixaria, mas ele se arrependeu. Ele queria ter o povo de Deus lá, porque ele achava que precisava deles e queria escravizar eles. Então, o que aconteceu? Quando o povo de Deus estava partindo, o faraó juntou todo o seu exército e foi ao encontro do povo de Deus. Chegando lá, Deus falou com Moisés para que ele fosse em frente ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele é um mar muito grande que fica ao lado do Egito. Então, Moisés, através do que Deus tinha falado para ele, Moisés pegou o seu cajado, bateu com ele com força no chão, e as águas do Mar Vermelho, elas se abriram no meio. Dá para imaginar como isso é incrível? As águas se abriram no meio e o povo de Israel, eles puderam passar no meio do mar. Você está passando no meio do mar e de repente você vê, tem uma baleia, tem vários animais lá, tem peixes, animais maravilhosos passando todos em volta do seu lado e você passando no meio do mar. Aí de repente o povo de Deus viu que os egípcios estavam vindo. Mas olha só, criançada, como Deus é maravilhoso. Assim que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, Deus falou com Moisés. E quando os egípcios vieram para atravessar o mar, o que aconteceu? As águas, elas se fecharam novamente e todos os egípcios morreram. E o povo de Deus, ele pôde ir para a sua terra, ele pôde ir para a sua terra livremente, porque os egípcios não mais faziam eles de escravos. Deus libertou aquele povo através de Moisés, através do seu povo. Deus libertou o seu povo através de Moisés. Viram, gente, como Deus é maravilhoso e Ele pode usar qualquer pessoa? Vimos nessa história como Deus é maravilhoso e Ele pode nos ajudar de todas as formas. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade que parece que ela é muito grande, muito difícil, mas nós podemos ver através da história de Moisés que, por mais que seja dificuldade, por mais que pareça que não, Deus, Ele sempre está ao nosso lado e Ele sempre tem um propósito na nossa vida, mesmo que a gente não saiba qual é. Então, criançada, gostaram da história? Então, hoje, agora, para encerrar, eu vou chamar aqui de volta a Simone e nós vamos fazer uma oração com vocês para que a gente possa encerrar essa história. Você pode orar para a gente, Simone? Sim, com certeza. Israel, e eu quero só fazer uma observação que eu acho interessante, que deixa eu só passar por aqui.
aí. Sabe o que eu acho interessante, Israel? Que existe uma coisa muito ruim na vida da gente, pior do que essa escravidão, que nos deixa assim, escravos, bem presos, aprisionados, que é o pecado, Israel. O pecado nos prende, nos amarra e nos deixa aprisionados, escravizados, assim como o povo de Israel estava escravizado. Agora, aí Israel estava pensando nos umbrais das portas do povo de Deus. Foi passado o sangue de um cordeirinho, não foi? Pois é, e o anjo da morte não entrou lá. Sabe o que pode nos libertar desse pecado que também nos leva para a morte? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que pode nos libertar desse pecado e nos fazer pessoas livres é o sangue de Jesus. Assim como o sangue passado nos umbrais das portas não deixou com que o destruidor entrasse lá e matasse os primogênitos, o sangue de Jesus também nos liberta do pecado e nos dá vida eterna, Israel. O povo de Deus foi livre e em Cristo Jesus nós somos livres também. Poderoso é o Senhor que fez todas essas maravilhas, Israel, e faz também a maravilhosa graça de nos tornar livres e salvos em Cristo Jesus. Então nós vamos orar, né, Israel? Israel nos chamou para orar e a gente vai fazer uma oração. Combinado? Todo mundo de olhinho fechado e nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você repita comigo. Combinado? Vamos lá então? Ana Beatriz, vem aqui para a gente fazer uma oração. Você iniciou conosco, vamos encerrar? Enquanto a Ana chega, todo mundo de olhinho fechado para fazermos uma oração. Isso. Vamos então repetindo comigo. Por favor, vamos lá? Senhor Jesus. Vamos repetir, Ana? Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada porque o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, vem morar em mim. E eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus.